Ai, minha mãe. Ai, minha mãezinha, mamãezinha de Deus. Ai, ficou doido, meu Deus. Fala, galerinha do meu canal! Fala, oi, pessoal. Hoje a Mini já deu um susto na gente. Sobrevivemos. Mas, inclusive, ela nos inspirou. Porque todas nós tivemos uma crise de ansiedade. Generalizada. E aí a gente achou que ia morrer. Mas A gente sobreviveu. você me conta, quando tem uma crise de ansiedade, primeiro de tudo, você sabe identificar que é uma crise de ansiedade? Segundo, você acha que você vai morrer? E quantas vezes você já morreu de crise de ansiedade? Eu, só esse ano, assim, umas 20. Ontem, Tô economizando, né? de ontem pra hoje, a gente tá contando horas das crises, assim. É. Umas 20 só nesse mês, né? De julho. É isso. Só que, o que acontece? Vamos lá. Primeiramente, gente, vamos do começo. Bom, para tudo. Vai lá. Adivinha o que ela vai falar? Eu já adivinhei. Você vai, na ordem, tá? Aí embaixo da sua tela. Você vai seguir o canal. Você vai colocar o sininho, ativar o sininho. Você vai curtir e você vai enviar essa mensagem. Depois você volta e comenta se você quiser. E aí depois você volta e continua o vídeo. Vou te dar essa pausa pra você fazer isso, tá? Se você não tiver feito isso ainda. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Enquanto a gente não tem efeitos, eu sou o efeito. Vai. Uhul! Passou, deu tempo. Aí a outra coisa, quando você voltar, é pra você olhar na descrição do vídeo, sempre vai ter os 3 produtinhos que vão te libertar. Você quer liberdade? Tem gente que gostaria, como ter aquilo que deseja. Tem gente que não sabe lidar com a realização do próprio desejo. Mas todos nós queremos liberdade. Eu acredito que você também se sinta preso, presa, por alguma circunstância. Né, de não saber lidar. Difícil, coisas humanas, gente, ambivalência. Só tem um nome na psicologia. Agora eu só acho um nome, tá? Porque não é só um nome, não. Olha o resumo na psicologia. No meu achar, no meu ver, tem vários nomes, mas um deles, inclusive, é ambivalência. É como que eu lido com o que eu gostaria de ter, mas eu nunca tive, então eu não sei ter. E aí, quando tem, não sabe o que fazer. É tipo, Deus me livre se der certo. Entendi. Vai que dá certo. Aí, às vezes, a gente nem tenta. Entendi. E aí, a gente fica preso dentro dos ciclos das crises de ansiedade, né? Porque quando termina uma, começa a outra. Você já teve isso? O quê? Ciclos de crise de ansiedade. Quando você pensa que ela tá terminando, aí ela começa a ficar intensa de novo. E aí te prende, tipo, uma semana dentro da crise. Nossa. Eu acho que já, mas intensamente, assim, uma semana de crise pesado, tem tempo, eu acho. Mas eu sei o que é isso aí. É horrível. É um pesadelo. Essa questão de ansiedade. Todo mundo tem ansiedade, né? Sofre de ansiedade, né? Ter ansiedade é uma coisa, sofrer de ansiedade é outra. Ter ansiedade é bom. É? Necessário. Uhum. Entendi. É igual ter medo, é necessário. Imagina se você não tem medo, você enfrenta qualquer coisa. Tipo adolescente. Mas se você é uma adolescente que nos assiste, inclusive, você não tem um córtex pré-frontal completamente pronto. Não confia na tia. Vai lá, pesquisa. Por isso que você toma decisões, e aí quando você chega lá nos 27, 28, você tem uma crise de identidade horrorosa que te leva pra terapia. Foi quando eu fui pra terapia. Porque você não entende, né? Que tanto de decisão foi essa? Foi, porque aí o córtex pré-frontal termina de amadurecer. Mas eu te cortei, me perdoa. Onde eu tava com a minha cabeça? Mas eu ia... Não, eu ia... eu me perdi um pouquinho até, porque é interessante. Desculpa. Não, tá tudo bem. Mas... A gente se atravessa assim, você atravessa seu coleguinha, e tem dias que e aí a gente tem que rir. A gente dá uma surtada? Dá uma surtada. Mas a gente mais ri do que surta.
E aí a gente se pede desculpa rapidinho para poder acelerar o processo, né? Sim. Então, a gente falando de ansiedade, você explicou a diferença, né? Eu não sabia, obrigado. Quando eu estou em crise de ansiedade, eu tô tendo uma crise, assim que eu falo? Uhum. Quando eu tô tendo uma crise de ansiedade, eu sinto muita dor no peito, assim. Eu não acho imediatamente que eu vou morrer. Na verdade, este pensamento não vem na minha cabeça. Esse não é o Agora, primeiro. não. Não, e ele fica bem lá por último mesmo. Antes dele chegar, o corpo dói, aí eu não consigo respirar, é uma dor no peito, é uma loucura. Então, Que eu acho que quando a sua... intensifica, que aí eu falo, ai meu Deus, não aguento mais. Olha pra vocês verem que interessante. A minha crise de ansiedade, ela vem primeiro pelo pensamento. Tá vendo como a gente é diferente? Então, quando alguém te contar o que tá acontecendo com a pessoa, né? Eu estou desabafando com você, estou sendo coleguinha. Escuta a pessoa e não tenta dar o seu ponto de vista. Porque olha, você vê, ela me deu o ponto de vista dela a partir do que ela vive. E aí ela sente a crise de ansiedade de uma forma completamente diferente da minha. Sim, O pensamento de que vai morrer é o último. sim, é o último. Mas eu acredito que eu não sei falar muito, explicar muito sobre crise de ansiedade e ansiedade, como funciona. Isso aí quem vai saber falar é você. Mas Uhum. assim, eu acredito que é diferente, né? Ou a experiência de cada pessoa, assim. Mas você vai Em- saber falar porque... eu vou saber falar de mim, né? Isso. Então. No meu caso, é desse jeito a cronologia da coisa. E eu sinto muita dor no peito. Em mim, a dor física, ela me deixa tão desnorteada que aí quando eu falo que quando eu acho que eu vou morrer é o último pensamento, é porque O seu corpo já foi o com meu Jesus, corpo né? já foi. Já foi de arrasta. Já senti tudo que eu tinha que sentir. Porque por mais que eu tô ali sabendo que eu tô numa crise de ansiedade, aí eu tento controlar e viver, né? Falei assim, eu vou respirar e sentir o que eu tô sentindo. E aí eu sinto aquela dor, e a dor dói, né? Forte. Às vezes, hoje meu peito tá doendo, mas o estresse com a Mini hoje, de passar aperto com ela. E eu achei que minha coluna ia travar. E aí, Travou, né? E Se aí, não olha que fosse a bolsa loucura. quente, ia ter deitado. Você deitou. Eu não aguentei deitar. Eu dei uma surtada e não consegui deitar. Mas eu senti dor o tempo inteiro. E aí eu vi. Teve uma hora que eu me perguntei, falei assim, eu acho que quando eu achei que ela não tava respirando, aí eu acho que eu tava sem respirar. Aí veio na minha cabeça depois, tipo assim, Respira. era você que tinha que ter respirado, que não era ela que tava. Tipo, meu cérebro tentando falar pra mim assim, respira. Eu achando que era ela no meio do estresse, ela respirando perfeitamente, igual uma princesa, e eu no meio de uma crise sem saber. Sim. E é isso. Tá vendo, gente, que às vezes a gente não sabe que é uma crise de ansiedade? Teve um dia que a crise de ansiedade foi tão intensa, e aí é interessante, olha pra você ver, sou psicóloga. Psicóloga sente crise de ansiedade. Vamos desmistificar isso, porque psicólogo é humano. Todo mundo sente crise de ansiedade, né? Nossa, Sim. gente, desculpa, eu passo a mão no nariz, assim, na câmera. Tá tudo bem, eu tô em casa, né, gente? Sofá de casa. ué. Ai, meu Deus. E você tá na sua casa e na casa das pessoas. Isso. Me perdoe. Tá tudo bem. Desculpa, te interrompi. Já teve momentos, e aí desmistificar isso, né, que psicólogo é humano e sente as mesmas sensações de um corpo qualquer, de qualquer outra pessoa que não tem este diploma. Um diploma não define a nossa biologia. Um diploma não muda o algoritmo da nossa biologia. Ó, gostei disso, hein? Gostei disso. Então, o diploma de psicólogo, o diploma de psiquiatra, não vai afastar dessas pessoas a necessidade de se cuidar. Sim. Inclusive, enfatiza a necessidade desse cuidado, né? Terapia que você fala? Terapia, né? Que é a conversa sobre si mesmo, é se escutar, mas a medicação também.
de fazer a visita ao psiquiatra, que se for necessária a medicação. Tá, tipo assim, eu tenho você. E aí eu consigo entender bastante coisa porque a gente convive. Em outros tempos que eu não te tinha, e aí vamos colocar que as pessoas de casa também vão se identificar com isso. De não ter uma pessoa ao redor que vai ajudar nesse processo de identificação. Que tenha esse conhecimento. Que tenha esse conhecimento. Uhum. E aí, as pessoas, às vezes, se vivem uma vida tão corrida que não se percebe os sintomas e que o que vive é tóxico, é mal, porque está tão acostumado com aquilo. O que não é normal de a gente no dia a dia, coisas que a gente releva e que são talvez crises de ansiedade ou sintomas de ansiedade, e aí a gente não consegue identificar para falar assim, não, agora eu acredito que quem tá vendo vai parar e vai falar isso. Não, meu coração tá batendo muito forte, eu tô tendo muita dor no peito, eu tô me sentindo triste muitas vezes no dia, eu me sinto, quando eu vejo eu tô andando correndo, eu sou assim. Quando eu vejo que a minha ansiedade, eu começo a correr. Eu não caminho normal. Eu corro, né? Eu vou eu preciso dar 3 passos, eu corro. Então, como que sabe? Como a gente consegue identificar isso? Você de casa identificar isso? Pra se olhar no espelho e falar, eu acho que agora é a hora de procurar um terapeuta. Chegou a hora de buscar ajuda, porque tudo que eu vivo e os sintomas que eu tenho faz sentido. Eu tô tendo crise de ansiedade. Muito boa essa pergunta. Vamos lá. Prepara aí. Ó. Taquicardia, boca seca, sudorese, suor intenso, mãos e pés gelados, sensação de carne tremendo, zumbido no ouvido, cansaço físico, dores generalizadas, principalmente nas articulações. Principalmente nas articulações, eu não vou colocar coluna em geral, porque não necessariamente mas dores generalizadas sem uma justificativa plausível. Enjoo, sensação de queimação e ardência no estômago e no intestino, formigamento, ressecamento de mucosas. Uhum. São muitos sintomas. Muitos sintomas. E exaustão e fadiga mental. É uma incapacidade de conseguir resolver coisas simples de forma pacífica e objetiva. Sim. Porque você não consegue, você tá tão cansado, o corpo tá tanto tempo no limite que você não consegue, não tem reserva de pensamento. Eu consigo, olha, eu não sei vocês, mas hoje uma das coisas que eu percebo depois de fazer tratamento, de estar na psiquiatra, tomando remédio, e aí agora eu voltei pra terapia e ter um convívio saudável, comida saudável, rotina saudável, sono, hoje eu consigo perceber muito, muito, muito o que tá acontecendo, né? E o que acontecia antes. Depois de, enfim, iniciar os tratamentos. Mas uma das coisas que você citou que me pega muito é que quando eu tava muito cansada, eu não sabia que eu tava tendo crise de ansiedade, eu me sentia muito, desculpa a palavra, burra intelectualmente, assim. Eu achava que eu era emburrecida, porque eu não sabia fazer coisas simples. E chegou um nível que eu não... Se alguém me perguntasse quanto que era, sei lá, 2 mais 2, eu ia parar, olhar pra pessoa, congelar, suar, aí ia dar uma onda de calor, eu ia pensar em abrir o celular pra pegar a calculadora, sendo que era só pensar e responder e, na verdade, respirar primeiro. Só que aí era isso. Só que aí não é só, né? Porque como você tá tão cansado e não tem vivência, você não tem nem essa ferramenta, você nem sabe que é isso que tá acontecendo com você.
É isso. E aí é a diferença. Então, talvez se você tá aí na vida e igual eu estive durante algum momento e você se sente emburrecido e você olha, é uma sensação de tipo assim, meu Deus, Estou presa dentro eu de mim. sei fazer isso aqui, mas eu não tô sabendo fazer isso aqui. O que tá acontecendo? E aí eu acho que quando a gente tem esse sentimento de que você porque no fundo a gente sabe. Aí no fundo, imagina, no fundo do seu coração você saber que você sabe fazer uma coisa, mas você não tá conseguindo fazer, e aí você se sente emburrecido. E aí, ao invés de se sentir emburrecido agora, quando acontecer isso, da próxima vez, se sente perguntar, tô ansioso. Isso é ansiedade. Não tá legal isso aqui. E aí, Porque eu acho que para de repetir, né? Não necessariamente. Ajuda, Salvador. Ajuda você a identificar e se perceber na coisa. Mas o que é o mais importante, gente? E aí na terapia é a honestidade. Porque você vai ter que ser honesto com você e assumir que antes da crise de ansiedade aconteceu alguma coisa. Crise de ansiedade, ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada ou do pensamento, da memória daquilo que aconteceu, ou do que está acontecendo imediatamente. E aí é uma sensação de perigo constante. E a sensação que você tem com todos esses sintomas é de que você vai morrer. Tudo leva ao sentimento de que vou morrer, vou morrer. É o fim, agora é o fim. Acabou, já era. Fim da linha, fim da linha, fim da linha. Cadê? E aí é nesse lugar de ruminação que as pessoas ficam e tem uma crise que dura uma semana, 15 dias, um mês, aí precisa de... Aí vai internado. E não necessariamente, gente, as crises de ansiedade não vão desencadear coisas biológicas reais. Então, esse tanto de infarto que a gente tá tendo aí, esse tanto de AVC, sabe? As nossas emoções, elas moldam as células do nosso corpo. E as células do coração são frágeis ao hormônio do estresse. Elas não são tão resistentes. Pesquisa aí. Não dá ideia para as coisas que eu tô falando sem pesquisar, não. Pesquisa aí, célula do coração, como ela reage ao hormônio do estresse, cortisol. Que aí vocês vão entender que muita coisa que não funciona no nosso organismo e desencadeia as crises de ansiedade está diretamente ligada à qualidade dos pensamentos. E aí uma coisa importante que a Vivian trouxe, rotina. O básico, bem feito, funciona. Dormir, largar o celular, largar telas pelo menos 2 horas antes de ir para a cama, isso é real. Largar telas, um desafio a vocês. Inclusive, eu acho que pode ser próximo vídeo. Já anota aí. A gente falar sobre o nosso corte com a rede vizinha. Ok. Tá? Uhum. Porque telas e redes sociais ativam muito os nossos gatilhos de compensação e necessidade de dopamina. Porque vai gastando e a gente começa a ficar estressado. Porque você não tem dopamina para as coisas longas, por exemplo. Então, essa vida que a gente está levando com as influências que a gente tem, vamos lá, altera essa percepção nossa de ansiedade e aumenta os nossos sintomas físicos. Então, largar telas pelo menos 2 horas antes de dormir. Se você não pode dormir até mais que 8 da manhã, tentar ir para a cama pelo menos às 22, para as 23 e poucas já estar dormindo, né? Adormecendo. E aí dorme cedo. Sim. Que aí você acorda com uma outra disposição e acorda mais cedo. Sim. Né? Sim. A qualidade do sono é fundamental. Por que a qualidade do sono é fundamental? Nossa, o sono é tudo. O sono é tudo. Porque senão não dá. Nossa. Ciclo circadiano. É os ciclos do nosso organismo, é como ele funciona. Aí libera melatonina de noite, libera cortisol de dia, libera endorfinas se tiver atividade física. E aí todos esses ciclos, os ciclos dos horários dos órgãos, procura aí, medicina tradicional chinesa, horário dos órgãos. Existem horários intensos que os órgãos estão trabalhando e isso interfere diretamente na nossa capacidade de absorver nutrientes, de regenerar nossas células, de oxigenar nosso corpo.
E é no sono, é quando a gente desliga todo esse aparelho e vai para o sono. Pensa, isso aqui é uma máquina. O sono é o recarregar. Você tem um carro elétrico. E aí você rodou os 350 quilômetros, parou ele na sua garagem. E aí você não carregou ele. Como é que você vai sair no dia seguinte? O seu sono, o seu corpo, funciona desse jeito. O seu sono é o combustível do seu corpo. Que é nele que você vai fazer todas as trocas, a limpeza, porque desligou a máquina, né? Não tá funcionando. Não está funcionando, operando com tudo o que a gente tem. Inclusive, triplex aí agora. Você já reparou que você só consegue ver você do ombro pra baixo? É. Ai, eu tava esperando aqui, eu não imaginava que era isso. Mas é verdade, né, gente? Vocês já imaginaram Isso é muito isso? louco. Por isso que a gente se acha estranho quando a gente se vê na câmera e a gente normalmente pede pra Eu mudar a sempre foto. mudo o lado da foto. Porque você está acostumado a se ver de frente. Você não se vê do ângulo que as pessoas se veem. Você vê espelhado. Porque você se vê pelo espelho. É muito triste, mas E o é meio espelho que inverte. a gente se vê bonito, mas quando a gente inverte, a gente se vê bonito. Mas na realidade é feio. Porque eu acho o meu ângulo quando eu inverto. Costume. Você está acostumado com uma pessoa espelhada. Ai, galera, tirar selfie e deixar lá sem virar na vertical no negócio, não gosto não, fica estranho. Parece outra pessoa, eu nem me reconheço. Mas é outra pessoa. Ai, Porque é outra forma de ver a vida. um estranho. Triplex. Essa é pra você levar pra sua rodinha de coleguinhas, de amigo, do almoço de domingo, enfim. Mas a gente lidar com a ansiedade nossa de cada dia, inclusive nos liberta. Porque aí você não fica mais escravo dos seus sintomas. Uhum. Porque quando você sabe que você tá tendo uma crise de ansiedade... Quantas vezes eu tive crise de ansiedade e te falei, não, pode ficar tranquila. Uhum. Aí o que eu faço agora? Respira. Por favor, não para de respirar. Eu acho que eu já tive uma e outra em que eu dei uma desesperada, não já? Minha? Eu. Na sua você controla. Eu é de não respirar? Eu não controlo, não. Parece que eu Não, controlo? parece que você controla. Não, eu espero os Não é que você sintomas controla, diminuírem. parece que você tem mais controle. Autocontrole. É, autocontrole. Porque eu não. Eu acho que teve uma vez aí que eu dei uma desesperada, que eu achei que eu não tava respirando. Ó, técnica boa pra crise de ansiedade. Se no seu caso você pensa que você vai morrer, fecha, se você puder, fecha o olho. Imagina que tem o bico de uma arma no meio da sua testa. Apontadinho, assim. Na hora que você abrir o olho, o gatilho vai puxar. Eu tenho o cenário. Caiu o o cenário é diferente. O meu cenário é O seu cenário cai, porque o nosso cai. A minha ilusão gráfica é que eu tô sem respirar mesmo. Porque como eu tenho asma, não sei se vocês têm asma. Asma e crise de ansiedade é uma loucura. Porque fecha tudo. Uma puxa a outra. E... Hã? Uma puxa a outra. Uma puxa a outra. E assim, o meu medo é não ter minha bombinha. E às vezes até com ela é difícil. Respirar e... Na verdade, eu Mas esqueço de perdeu a respirar. bombinha. Perdi. Será que ela tava tentando não Perdi. estar mais entre nós? Eu acho que ela vai aparecer a qualquer momento. Só porque agora tem outra. Eu acho que essa daí vai aparecer. Gente, as coisas somem aqui em casa. Eu não sei o que acontece. Na casa de vocês é assim também? Some. Sumiu a bombinha de asma. Ninguém viu. Tá gravando. Eu vou manter meu réu primário intacto.